Olá, gente, canal do Vinícius Soteropolitano. Um amigo meu me perguntou agora via WhatsApp uma dúvida sobre o livro de Judas, que ele leu a respeito do diabo discutindo a respeito do corpo de Moisés, no caso, sobre o paradeiro. Então, precisamos entender primeiro, querido, quem era Moisés e qual é o seu papel fundamental naquela época. No Velho Testamento, quando a gente entende a situação daquele povo, podemos perceber que o povo estava sendo humilhado, constrangido, açoitado dioturnamente pelo exército de Faraó e seus capatazes. Estavam sob a servidão do Egito, sob aquela custódia maliciosa de Faraó e do seu reinado. E o que acontece? Eles precisavam se libertar, eles precisavam encontrar uma saída. E Deus do céu, ele percebeu a necessidade de nomear, de outorgar esse dever, essa obrigação a alguém. Deus, ele na sua condição de Deus, que ele é o Santo dos Santos, o Senhor dos Exércitos, ele é o Altíssimo, o Santíssimo, ele não poderia de forma alguma chegar até a terra com sua glória, a gente vai entender por quê, e de certa forma conduzir esses trabalhos de tirar o pessoal do povo de Faraó, tirar o pessoal daquela situação análoga, nem análoga, situação literal de escravidão, de escravatura. E então Moisés, ele foi o cicerone. Quando a gente fala de cicerone, a gente fala de guia, de condutor, estilo esses guias turísticos. Em Salvador é muito comum, Rio de Janeiro, cidades turísticas, tem uma pessoa que conduz as pessoas a determinado lugar. Seria a bússola, o GPS ordenamente? Sim. Então, nesse contexto, o que a gente pode extrair e concluir? Que Deus, ele conferiu a Moisés a missão de conduzir o povo à terra prometida. Porque o Deus que a gente acredita que existe, tem em si uma crença, é um Deus de mais de 8.000 promessas. Promessas a Abraão, promessas ao próprio Israel, promessas ao rei Davi, promessas até mesmo promessas ao próprio Senhor Jesus Cristo, porque Deus, ele nunca se abnega de cumprir aquilo que ele prometeu. E a maior promessa humana que Deus fez à humanidade foi entregar o seu Filho em perfeito sacrifício para que nossos pecados, nossas falhas fossem de fato compensadas, amortizadas, porque a nossa conta de pecados era altíssima. E só o sangue de Jesus poderia nos libertar de todo pecado. E Moisés, ele tinha uma função inigualável se comparado aos demais da época, porque Deus, ele era tão agraciado com a existência de Moisés, tão orgulhado, maravilhado, que Moisés teve o privilégio de conseguir essa façanha. Nem todo mundo vai conseguir essa façanha naquele tempo, de conseguir ter o privilégio, ter a sorte, digamos assim, ter a bênção, levando para o campo eclesiástico, de ver a glória de Deus, ainda que parcialmente, porque o Senhor Deus não poderia descer, gente, para libertar o povo devido à sua glória. Se Deus, ele chega como Deus na terra, diferentemente do Senhor Jesus, que veio em forma humana, a terra sequer ia existir, porque nem Moisés ia suportar a glória de Deus na condição de humano. Se Moisés, que era agradável aos olhos de Deus, não pôde contemplar integralmente a face do nosso Senhor Deus, imagine os humanos que andavam no erro, andavam na descrença, porque os próprios pessoais que seguiam Moisés rumo à terra prometida eram os primeiros descrentes. Eles sequer acreditavam na providência de Deus. Quando Deus, ele fez chover o maná, esse pessoal que tanto reclamava, tanto indagava, tanto cobrava de Moisés providências divinas quanto à alimentação,
Realmente, atravessar a terra prometida precisa, né, de uma alimentação. Deus ele mandou uma chuva de maná e cordonizes. E esse pessoal, ele tentou guardar o maná, não acreditando que Deus no outro dia poderia providenciar novamente alimento. E esse maná apodreceu, ficou bem estragado, pela consequência da descrença, da falta de fé. E a falta de fé, na Bíblia, a gente sabe que é contundente e frequente. Até Pedro mesmo ficou com medo de andar sobre as águas. Então, traduzindo em miúdos para o vídeo não ficar extenso, Moisés era tão próximo e íntimo do nosso Senhor Deus que quando houve aquela transfiguração no monte, quem vocês acham que acompanhou Elias para falar com Jesus? Moisés. E Pedro, sempre assustado, sempre desconfiado como ele era, se mostrou intimidado com a presença de Moisés e Elias, conversando com Jesus Cristo, ao ponto de Pedro, por medo, aquilo foi medo, gente. Ele, Senhor Jesus, eu preparo uma arca para o Senhor, tenda, melhor dizendo, uma tenda para o Senhor, Moisés e Elias. Por quê? Gente, Pedro ele sempre era desse tipo de pessoa que ele era medroso ao extremo, outras vezes ele era cético, mas aí, a partir daí a gente já começa a entender a importância de Moisés. É necessário atentar, como esse meu amigo que perguntou no WhatsApp, para o ponto, para o fato de que o diabo era interessado no corpo de Moisés não para ressuscitar. Por quê? Ele não tem esse poder que Jesus teve de ressuscitar Lázaro, de ressuscitar Éltico, que caiu do palanque, da balaustrada, mas ele poderia fazer a mesma coisa que ele fez com a feiticeira de Endor, quando Saul foi visitá-lo. Quando Saul foi visitar essa feiticeira, ela conseguiu uma magia de que refletiu o espírito de Samuel, que na verdade é um espírito maligno. Vocês acham que se uma feiticeira conseguiu transparecer a imagem de Samuel, não ia conseguir a de Moisés? Então, o propósito do diabo descobrir o paradeiro de Moisés, tanto que o próprio Senhor Deus sepultou Moisés a próprios punhos, porque Deus sabia que o espírito maligno poderia se personificar em Moisés e novamente causar transtornos à fé e até mesmo atrapalhar a chegada do povo na diáspora à terra prometida. Então, eu acredito que o propósito do diabo era poder deduzir suas inverdades, já que ele é o pai da mentira, através da personificação espiritualista e maligna de Moisés. Então é por isso que ele queria tanto o corpo.